Potências infinitas, bom dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito aí, né, gente, do dia 21 de abril, pra gente começar o nosso dia mais abençoado da nossa vida, não é verdade? Porque todos os dias nós temos dias abençoados. Eu espero que vocês estejam aí maravilhosamente bem com todos esses preceitos, com esses estudos que nós estamos fazendo aqui, que é maravilhoso, né? Então vamos lá pro nosso preceito do dia 21 de abril. E faz tempo, acho que eu não falo, né, gente, que eu pego esses preceitos aqui deste livro, Preceitos de Luz, do Masaharu Taniguchi. É tanta coisa linda que tem, assim, os livros deles todos, né? Mas esse aqui, ele é realmente um estudo aí pra gente colocar realmente em prática. Apesar que todos eles são, né? Mas esse mês a gente tá trabalhando aí a verdadeira fé. Então vamos lá pro nosso preceito do dia 21 de abril. Não devemos julgar uma pessoa observando apenas um aspecto. Se uma pessoa não consegue beijar a ferida de um leproso, assim como fizeram São Francisco e a Imperatriz Komio, será que seu amor é escasso? Muitas pessoas sentem aversão inexplicável por determinados objetos e seres, não suportando vê-los, muito menos tocá-los, desde que nasceram ou por hábito ou influenciadas por algum fator externo. Certas pessoas sentem ascos de minhocas e não conseguem tocar nelas. Outras sentem medo de aranhas. Do mesmo modo, existem pessoas que não conseguem tocar nos leprosos. Realmente, né, gente? E aí, o que ele tá querendo dizer aqui? Que às vezes nós temos aí, não é apenas um aspecto. Às vezes a pessoa não consegue fazer determinada coisa, tem medo de aranha, tem nojo de aranha. Muitas vezes, até uma vez a Valentina chegou aqui pra mim e falou assim: ai, mamãe, ela tava se sentindo toda assim culpada, né? Porque ela falou assim: ai, mamãe, eu vejo a Bisa, eu me sinto mal assim, sabe? Aí eu falei: filha, não tem problema, porque às vezes a mamãe sente isso também com o idoso, porque inconscientemente, né, gente, parece que a gente se vê naquela situação, vamos dizer assim, por mais que seja um parente próximo, que nem minha avó me criou, é minha mãe também, né? E o meu avô, então eu também tinha esse tipo de coisa, mas eu nunca deixei de fazer nada. Então eu falei: filha, não tem problema. Conversei com ela, falei: a mamãe às vezes sente isso também, porque é um bebê, né, gente? Quando a gente vai ficando aí mais de idade e ainda com alguns problemas, a gente acaba virando realmente um bebê. Então eu conversei com ela e depois ela acalmou o coraçãozinho dela e ficou tudo bem. Mas eu falei que não tinha problema realmente, né? Será que por conta de você não querer tocar num leproso, você tem uma mente escassa? Às vezes você emana amor para aquela pessoa, mas você não consegue chegar perto, por N fatores. Então não devemos julgar uma pessoa observando apenas um aspecto. Então, por exemplo, às vezes ele é um leproso, mas ele é uma pessoa boa, mesmo assim. Então, pelo aspecto do físico, então às vezes tem uma doença. Uma vez também eu acompanhei a minha tia, eu era bem mais novinha, né, uns 30 anos mais ou menos atrás. Eu acompanhei a minha tia numa amiga dela, que a mãe estava com câncer, e a minha tia ia lá fazer limpeza na ferida dela, né, na mama dela. E eu olhava aquilo, eu também me sentia enojada. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, é uma coisa doida, né? Vou contar uma história aqui pra vocês, que a gente, quando Deus tá na frente de nós, assim, quando a gente coloca Deus na frente de tudo, tudo de bom acontece na nossa vida. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu era bem novinha, eu devia ter o quê? Uns 21, 22 anos, acho que por aí, 21, 22 anos. E o irmão do meu avô sempre ia na minha casa, lá na casa da minha avó, que nós morávamos tudo junto. E esse tio meu
não gostava de tomar banho. Então, imagina, né, gente? Não gostava de tomar banho, ficar aquele odor, né? E eu sentia um certo nojo, né? Um certo... Mas nunca tratei mal e tal. E ele ficou doente. Aí uma vez eu tava indo trabalhar, eu andava de moto, eu lembro até hoje a cena. A minha avó chegou assim no portão e falou assim: ai filha, ainda bem que ele não tá fazendo nada nas calças, né? Não tá usando fralda, não tá fazendo nada nas calças. Aí eu falei assim, e lá em casa eu sou a nojenta da família, eu sou a fresca da família. Então eu tenho esse título lá em casa, que a Cristiana é a fresquinha. E aí, quando eu saí, eu falei: vó, não se preocupe, porque se isso acontecer, Deus nos dá a força. Deus vai nos dar a força. E fui trabalhar. No sábado, eu sempre ia fazer faxina para minha avó. Eu saía da faculdade na sexta-feira à noite, dormia na minha avó para fazer faxina para ela no sábado. E tudo bem, meu tio tava lá, eu chegava do trabalho na hora do almoço. Primeira coisa que eu fazia era dar banho nele e dar comida para ele depois que eu ia comer. Só depois, eu me deixava para depois. E aí, nesse sábado, pus ele para tomar banho, limpei toda a casa, né? E quando eu limpo a casa, eu fico maravilhosamente bem, né? Assim, feliz de ver tudo limpinho. E eu falava assim: nossa, o banheiro tá tão limpinho. Aí fui colocar o tio para tomar banho. E aí ele demora no banho. Aí meu primo foi, meu primo ainda era vivo. Ele foi lá, eu falei: Anderson, dá uma olhada lá, porque eu já falei pro tio não trancar a porta pra eu dar uma olhada, porque ele tinha vergonha de eu dar banho nele, com razão, né? Mas ele foi lá e ele falou assim: ai, mas tá vindo um cheiro, não sei o que. E eu comecei a bater na porta: tio, abre a porta, tio, abre a porta. Gente, quando ele abriu a porta, tinha coisa até no chuveiro. O chuveiro, que era branco, ficou marrom, pra vocês terem uma ideia. E eu, mais que depressa, não pensei em nada. Eu mais que depressa. E ele: ah, eu já tomei banho. Eu falei: tio, você não tomou banho nada, vem aqui. E ele falava pro meu marido que essa daí é ruim, viu? Essa daí é ruim. Porque eu era muito rígida com ele, né? Eu falava brava com ele, mas brava com carinho, né, gente? Aí eu fui: não, tio, você não tomou banho ainda, olha isso aqui, olha isso aqui. Pois eu fui lá, dei banho nele, coloquei ele sentadinho, tudo daquele jeito. Imagina aí, gente, tudo daquele jeito. Coloquei ele sentadinho, lavei o pé dele, porque não tinha nem como entrar no banheiro, sair do banheiro com o pé limpo. Então coloquei ele sentadinho na cadeira e fiz o que tinha que fazer. Então, gente, nessas horas que a gente precisa fazer, a gente faz, porque é para isso que nós viemos. Deus está aí, Deus está aqui para nos dar essa força. Entende o que eu quero dizer? E no fim, o que aconteceu, né? A minha avó ficou super agradecida e eu muito mais agradecida, porque, gente, quando a gente faz algo para a pessoa, é muito mais gratificante para nós do que para a própria pessoa. É tão engraçado isso, é tão lindo, e eu me senti tão bem. Eu nunca vou esquecer disso. Naquela mesma semana eu falei: ai, vó, não se preocupa, Deus dá força para nós. Pois no sábado aconteceu tudo isso. Então eu nem olhei, eu já fui fazendo. Imagina a minha avó, se minha avó tivesse sozinha na casa tendo que fazer isso, tendo que limpar todo o banheiro, chuveiro, dar banho no meu tio naquela situação. Então, eu, graças a Deus, eu tive essa presença, né? Então, até tem uma frase do Saint Germain que ele fala: eu sou presença. E aí você pode complementar, né? Eu sou presença divina de luz. Eu sou presença divina de luz, fluindo através do meu corpo, da minha vida. Eu sou presença. Eu sou presença.
ou simplesmente só falar, eu sou presença. Então você vai em algum lugar que de repente aí você não se sente bem, então você começa já a mentalizar como você gostaria de se sentir. Eu sou presença divina de luz, eu sou presença aqui agora, eu sou presença aqui e acolá, eu sou presença divina de luz. Então, olha só que coisa mais linda, né? Então, olha como esses ensinamentos nos prepara para tudo, né? Lembra que eu falei para vocês que eu sempre tive uma fé muito forte e por algum tempo eu me deixei aí levar pelos problemas externos que estavam acontecendo na minha vida. E olha só, lá antigamente eu já tinha esse conhecimento, mas eu falo que não fui eu que fiz aquilo, gente. Não fui eu. Foi Deus, através de mim, que tomou aquela atitude. Sabe quando você parece que sai do corpo? Minha avó falou, eu não sei como que Cristiana fez aquilo, porque ela foi e já começou a fazer, já começou a limpar. Quando eu vi, já estava tudo limpo. Então, gente, eu falo que naquele momento foi Deus, através de mim, que fez tudo aquilo, que tomou a ação, se expressou através de mim a sua força, tá? Então quando a gente ora, né, quando a gente reza, já não sou eu quem vive, é Deus que em mim vive. Na Seitonoia a gente fala muito isso, já não sou eu quem vive, é Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é Deus que aqui vive. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui. Leve isso para o dia de vocês. Já não sou eu quem vive, é Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é Deus que em mim vive. Também pode falar assim. Por isso que eu falo para vocês que as afirmações têm que estar em conexão com o seu ser, tá bom? Vamos ler mais uma vez aqui o nosso preceito do dia 21. Não devemos julgar uma pessoa observando apenas um aspecto, observando apenas a sua aparência, né, gente? Se uma pessoa não consegue beijar a ferida de um leproso, assim como fizeram São Francisco e a Imperatriz Comio, será que seu amor é escasso? Muitas pessoas sentem aversão inexplicável por determinados objetos e seres, não suportando vê-los, muito menos tocá-los, desde que nasceram ou por hábito, ou influenciadas por algum fator externo. Certas pessoas sentem asco de minhocas e não conseguem tocar nelas. Outras sentem medo de aranhas. Do mesmo modo, existem pessoas que não conseguem tocar nos leprosos, assim como não consegue tocar em doentes, assim como não consegue tocar em idosos, assim como não conseguem ficar perto de pessoas humildes de rua. Então, vamos pensar, não é porque você sente isso que você não é filho de Deus. Não é porque você sente isso que você tem uma mente escassa. Então, nós não devemos julgar certos fatos, certas situações, pessoas por um aspecto, né, gente? Então, eu penso assim, dessa forma. Então, eu espero que vocês tenham um dia mais abençoado, potências infinitas. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito. Até amanhã com o preceito do dia 22 de abril. Eu aguardo vocês.